comer o pastel de Belém? E pastel de nata? O pastel de Belém é de Belém. Agora, o pastel de nata é a receita que a gente vai fazer. A receita é a mesma, só que para você falar pastéisinhos de Belém, que é esse doce português, precisa ser da cidade de Belém. O que eu vou fazer e vou te ensinar é o pastel de nata. A primeira vez que eu comi o verdadeiro pastel de Belém foi quando eu estava participando lá atrás, quase que no Velho Testamento aqui, ó, da titia Sato, participando do Superchef, que era um reality show que acontecia no programa da Ana Maria Braga. E por incrível que pareça, eu saí daqui do Brasil numa sexta-feira, cheguei em Portugal no sábado, gravei lá por causa do programa. Fui na fábrica, conheci não todos os segredos, porque lá tem uma sala fechada onde só 3 pessoas sabem a receita da massa e do recheio. Então conheci alguns segredos lá na fábrica do pastel de Belém, comi o pastel de Belém, peguei o avião, voltei, cheguei no Brasil no domingo. Sim, eu já fiz um bate-volta para a Europa, criatura. Tem coisas que só a titia já viveu nessa vida. Vou te ensinar essa receita. Ela é muito prática e muito saborosa. Tem alguns detalhes, mas não é um bicho de 7 cabeças como a gente acha que é. Para começar, a gente vai começar a infusionar, ou seja, eu vou aquecer o leite, o creme de leite, com um pouquinho de canela em pau. E vou deixar, ó, no foguinho baixo, como se eu estivesse fazendo quase como um chá, porque eu quero trazer esse sabor da canela pro leite, pro creme de leite. Então, bora lá. Então aqui eu tenho creme de leite fresco, que é o que pode ir ao fogo sem problema nenhum. Leite. Canela em pau. E já vou acrescentar o açúcar, tá? Que aí já até vai ajudar a diluir, vai ficar muito mais fácil aqui. Acrescento tudo. Dá uma leve mexidinha aqui, ó, só para misturar. E você vai deixar isso no fogo baixo, tá? Foguinho baixo para infusionar, para pegar bem esse sabor da canela. Deixa ele aqui. Enquanto ele vai infusionando, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer a massa. A massa do pastelzinho de Belém, né, ou pastel de nata, que quando não é de Belém a gente chama de pastel de nata, ela é uma massa folhada, só que a gente trabalha de uma forma diferente. Tradicionalmente, o que a gente faz com a massa folhada? Ela tá aberta, a gente coloca alguma coisa aqui em cima, ou a gente corta e põe pra assar. Nesse caso, eu vou fazer um rolinho com essa massa folhada para facilitar depois eu colocar nas minhas forminhas. Aqui eu já tenho manteiga, ela tá bem mole, porque eu vou pincelar a manteiga aqui em cima, tá? Como se eu estivesse criando mais uma camada de manteiga aqui em cima da massa folhada. Então, ó, a gente vai espalhar uma camada por toda ela, tá? Então espalha bem. Não é para você deixar um dedo de manteiga aqui em cima, criatura, mas também não adianta fazer assim, ó, pronto, acabei. Não, tem que ser uma camada uniforme, bem espalhado aqui em cima, tá? Por que a gente faz isso? Eu vou fazer um rolinho. Se eu só enrolar, eu vou ter massa em contato com massa. E não é isso. A ideia da massa folhada é que eu tenho uma camada de massa, uma camada de manteiga, uma camada de massa, uma camada de manteiga. E assim a gente vai indo, e por isso que depois ela, na hora que ela assa, ela folha, ela separa. Ela fica bonita daquele jeito. Então eu tô criando mais uma camada de manteiga, para quando eu enrolar, eu ter massa, manteiga, massa, manteiga, massa, manteiga. Ó, espalha bem aqui. Tá toda com manteiga. Ó, bonitinha. A gente vai enrolar bem apertado, bem justo, tá? Então, ó, levanta aqui a lateral. E a gente vai bem devagarzinho, ó, fazendo esse rolinho. Normalmente a massa folhada ela tá com um plástico, uma camada de plástico, alguma coisa nesse sentido. Então, ó, toma cuidado, porque eu já vi gente fazendo isso de, ó, vrum, enrolou de uma vez só. Aí quando viu o plástico tava no meio. Tá? Então, ó, vem aqui.
e vai enrolando devagar com cuidado, ó. Bem devagar. Vai indo. Tá vendo? Porque ó, eu vou enrolando, então a massa entra em contato com a manteiga. Por isso que a gente vai ter essa sequência, massa, manteiga, massa, manteiga, massa, manteiga, bonitinho. Enrolo, 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 bem firme. E cuidado na hora de enrolar para você também não amassar demais, tá? Então é com delicadeza que a gente vai enrolando até o final. Porque se eu amassar demais aqui a minha massa folhada, vai acabar meio que... uma massa vai amassar junto com a outra e vai perder essa manteiga do meio, então ela não vai folhar direito, não vai ficar tão legal, tá? Depois que eu enrolei, a gente vai cortar como se fosse rodelinhas de mais ou menos 1,5 cm, que é tipo um mindinho, gente. Então, ó, 1,5 cm, e aí a gente vai cortar com cuidado. E aí tenta fazer um corte mais reto, mais seco, não fica indo e voltando com a faca, porque isso também não vai ficar tão legal. Então, ó, 1,5 cm, corto. Deixo essa minha rodelinha aqui. E vou cortar toda essa minha massa. Enquanto a gente está trabalhando com a massa, fica de olho ali no seu leite, para ele não ferver. Que a gente não quer que ele ferva, e também para não derramar e fazer sujeira no seu fogão. Porque depois faz sujeira no fogão, você vai falar que foi a culpa minha, hein? Então, ó, vou arrumando aqui, ó. Começou a levantar a fervura, a gente vai dar uma mexida aqui. O açúcar já derreteu completamente. Ó, começou a levantar a fervura, a gente vai desligar e vai deixar ele aí quietinho agora, para a canela extrair todo o sabor e a nossa mistura aqui de leite, creme de leite, tá bem saborizado. Vou cortar tudo aqui e aí eu vou voltar para te mostrar como que a gente vai colocar na forminha essa massa, porque também tem um truque. Para abrir a massa, a gente vai usar essas forminhas de empada, mais tradicional. Como que a gente faz? A gente vai pegar uma rodelinha, coloca aqui no centro, no fundo, e aí a gente vai abrir fundo e lateral. Você tem que colocar a sua massa deitada, tá? E aí você vai apertando aqui no centro e você vai começar a abrir para lateral. Ela vai ficar bem fininha, bem fininha. E aí você vai conseguir ir espalhando ela, tá? Cuidados que a gente tem que ter. Aqui na junção, né? Vai com o dedão para levantar essa lateral, para não ficar aqui na quininha da nossa forma, não acumular muita massa aqui. Então você vai apertando com o dedão assim, ó, para ela ficar fininha também. E vai levantando a lateral. O fundo também tem que ficar fininho, você aperta, mas cuidado que não é para você também esburacar e rasgar demais aqui no fundo. Então vai apertando aí para ele ficar bem fininho, bonitinho. Subiu tudo, dá aquele acabamento aqui, ó, na quininha, e ela tem que ficar bem fininha. Ela deitada, aí você vai começar do centro para fora, então vem com o dedão aqui, e aí você vai começar a abrir para as laterais, e vai indo. Ó, aqui você vai organizar essa massa porque tem que fechar o buraco. Aqui a gente vem com o dedão, ó, na bordinha, aqui na junção do fundo e da lateral, e vem com o dedão pra ficar fininho. E vai subindo essa lateral. Sobe toda a lateral, porque a lateral também tem que ficar fininha, ela não fica com borda, não. Igual pizza que tem uma borda grossa, não, ela fica toda fininha, por igual. E a gente vai fazendo isso em todas as nossas forminhas, enquanto o nosso leite aqui ele tá infusionando e precisa esfriar um pouco. Eu não posso entrar com a gema aqui nessa mistura muito quente, não. Então deixa ele aí com calma, pelo menos uns 15 minutos aqui, quietinho, com o fogo desligado para ir infusionando. Já se passaram 15 minutos, que tá aqui, né? O leite já infusionou. Já esfriou um pouco também, porque eu não posso acrescentar as gemas quando ele tá muito quente. E massa aqui aberta em todas as forminhas. Agora a gente vai acrescentar a gema aqui na panela.
Nossa, não tem que peneirar a gema pra tirar a pelinha, não ficar com aquele cheiro nem gosto de ovo. Gente, isso é lenda, criatura. Você não precisa fazer isso. O que vai deixar o gosto de ovo, o cheiro de ovo, é você não fazer a cocção direito. Ou seja, não cozinhar isso aqui depois direito. Ou então, também, quando a gente faz uma receita que você precisa bater bastante na batedeira e tudo mais, se você não faz esse processo direito, fica com esse sabor residual. O gosto de ovo está em todo o ovo, não naquela pelinha da gema. Isso não tem nada a ver, criatura. Então, ó, mistura bem aqui. Tem certeza que tá tudo diluído, ó, tudo bonitinho. Ele tem que ficar nesse tom amarelo. Tá bem bonitinho, bem diluído, bem homogêneo. Aí sim, agora a gente vai peneirar, porque eu preciso separar esses pedacinhos de canela, né? Que tá aqui na minha panela. Então, ó, misturou bem. Ficou tudo muito homogêneo. E aí agora a gente vai peneirar. Agora, com cuidado, a gente vai encher as nossas forminhas. Cuidado que eu tenho que ter. Eu não posso encher até o limite aqui da minha massa, porque ele vai cozinhar, ele vai borbulhar, ele vai dar uma levantadinha e pode começar a escorrer e até grudar depois, fica mais difícil pra gente desenformar. Então, ó, com cuidado, a gente vai colocar aqui a nossa misturinha. Até 2/3, ou seja, tem que sobrar uma bordinha aqui de massa. Não é também para você colocar só até a metade, criatura. Mas, ó, sobrar um pouquinho aqui, ó, a gente já para de encher. E aí a gente vai colocar aqui na forminha e pega uma forma grande, porque é bom elas ficarem espaçadas. Não deixa todas elas muito grudadinhas, porque você precisa desse ar circulando para assar melhor. Se eu deixar uma forma grudada assim na outra, o ar não vai circular direito, então não vai assar direito aqui no meio, tá? Então pega uma assadeira maior para você deixar elas bem espalhadinhas. Agora eu vou encher todas aqui pra gente levar no forno. O forno, ele já está pré-aquecido a 250 graus. Pega o seu forno e coloca na temperatura máxima que ele tiver. E deixa ele lá ficar bem quente, porque eu preciso de uma temperatura muito elevada para a gente conseguir ficar com uma massa crocante e o recheio 100% cozido e ele tem um tom dourado escuro por cima, depois quando ele está pronto. Então a gente precisa de uma temperatura muito alta. O máximo que você conseguir colocar aí no seu forno, você já aquece ele. Ó, então a primeira leva já está pronta. Vou levar ao forno que já está aqui pré-aquecido. Vai ficar em torno de 15 a 20 minutos. É que lógico que vai depender da potência do seu forno. Mas o importante é, ele tá bem dourado e o creme, né, o recheio, ele vai ficar um tom até marrom, de tão dourado escuro que ele vai ficar. O pastel de nata pronto, ó. Detalhe que você precisa prestar atenção, criatura. Primeiro, fica de olho, porque o tempo vai variar. Então vai ser em torno de 10, 15 minutos. Se o seu forno não for tão potente, pode chegar a 20. Mas toma cuidado, quando o recheio já estiver, ó, firminho, cozido, tá pronto. Outro detalhe, criatura, desenforma bem quente, saiu do forno, ele vai estar borbulhando. Parou de borbulhar, você já passa uma faquinha na lateral e já desenforma. Agora, para finalizar, açúcar e canela, que é a forma mais tradicional que tem. Então, assim, ó, bastante açúcar e canela, assim, com a minha varinha mágica. Gostou da minha varinha mágica? Da confeitaria. E ele fica crocante. E o recheio cremoso, quer ver? Vou te mostrar. Meu Deus do céu. Olha a textura. Super cremosa. Essa receita faz para sua família. Faz para os seus amigos. Você vai arrasar. Tenho certeza que todo mundo vai amar. Vai achar que é um bicho de 7 cabeças. Mas eu te mostrei que não é. Pastel de nata é uma receita extremamente tradicional portuguesa, que eu tenho certeza que se você fizer aí na tua casa, você vai conseguir fazer e ele vai ficar maravilhoso. Já sabe, né?
Se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade, curte e compartilha esse vídeo. Eu sou a Mari Sato e agora a gente está na temporada Receitas de Família. Aproveita e acompanha a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!